Como as lágrimas humanas sobem até ele. Os homens o esperam, o amam, confiam nele. Anseiam sofrer e morrer por ele como antes. E depois de tantos séculos rezando com fé e fervor, aparece para nós, Senhor. Depois de tantos séculos chamando por ele, em sua infinita piedade, quis descer até os suplicantes. Ele desceu e já antes visitara outros justos, mártires e santos anacoretas, ainda em terra, como está escrito suas agiografias. Entre nós russos, Tchutchev, que acreditava profundamente na verdade dessas palavras, proclamou: com o fardo da cruz fatigado, te percorreu o Rei dos céus, terra natal e servo afeiçoado, a ti inteira a bênção deu. Eu te afirmo que foi forçosamente assim que aconteceu, e eis que ele desejou aparecer, ainda que por um instante, ao povo, atormentado, sofredor, mergulhado em seu fétido pecado, mas amando-o, como criancinhas. Em meu poema, a ação se passa na Espanha, em Sevilha, no mais terrível tempo da Inquisição, quando, pela glória de Deus, as fogueiras ardiam diariamente no país e, em magníficos autos de fé, queimavam-se os perversos hereges. Ó, essa não era, é claro, aquela marcha triunfal em que ele há de aparecer no fim dos tempos, como prometeu em toda a sua glória celestial, e que será repentina, como um relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente. Não. Ele quis ainda que por um instante visitar seus filhos, e justamente ali onde crepitaram as fogueiras dos hereges. Por sua infinita misericórdia, ele passa mais uma vez no meio das pessoas com aquela mesma feição humana com que caminhara por 3 anos entre os homens 15 séculos antes. Ele desce sobre as largas ruas quentes da cidade sulina, justamente onde, ainda na véspera, em um magnífico auto de fé, na presença do rei, da corte, dos cavaleiros, dos cardeais e das mais encantadoras damas da corte, diante da numerosa população de toda Sevilha, o cardeal grande inquisidor queimou de uma vez quase uma centena de hereges ad maiorem gloriam Dei. Ele aparece em silêncio, sem se fazer notar, e eis que todos, coisa estranha, o reconhecem. Esta poderia ser uma das melhores passagens do poema, justamente porque o reconhecem. Movido por uma força invencível, o povo se precipita para ele, o assedia, avoluma-se a seu redor, segue-o. Ele passa calado entre eles com o sorriso sereno da infinita compaixão. O sol do amor arde em seu coração, os raios da luz, da ilustração e da força emanam de seus olhos e, derramando-se sobre as pessoas, fazem seus corações vibrarem de amor recíproco. Ele estende as mãos para elas, as abençoa, e só de tocá-lo, ainda que apenas em sua roupa, irradia-se a força que cura. E eis que da multidão exclama um velho, cego desde menino: Senhor, cura-me, e eu te verei. E como se uma escama lhe caísse dos olhos, o cego o vê. O povo chora e beija o chão por onde ele passa. As crianças jogam flores diante dele, cantam e bradam-lhe: Hosana! É ele mesmo, repetem todos. Deve ser ele, não é outro senão ele. Ele para no adro da Catedral de Sevilha no mesmo instante em que entram aos prantos na catedral com um caixãozinho branco de defunto. Nele está uma menininha de 7 anos, filha única de um cidadão notável. A criança morta está coberta de flores. Ele ressuscitará tua filhinha, gritam da multidão para a mãe em prantos. O padre, que saíra ao encontro do féretro, olha perplexo e de senho franzido. Mas nesse instante ouve-se o pranto da mãe da criança morta. Ela cai de joelhos aos pés dele. Se és tu, ressuscita minha filhinha! Exclama, estendendo as mãos para ele. A procissão para, o caixãozinho é depositado aos pés dele no adro. Ele olha compadecido e seus lábios tornam a pronunciar em voz baixa: Talita cumi. Levanta-te, menina. A menininha se levanta no chão, senta-se e olha ao redor, sorrindo com seus olhinhos abertos e surpresos. Tem nas mãos um buquê de rosas brancas que a acompanhavam no caixão. No meio do povo há agitação, gritos, prantos, e eis que nesse momento instante passa de repente na praça ao lado da catedral o próprio cardeal grande inquisidor. É um velho de quase 90 anos, alto e ereto, rosto ressequido e olhos fundos, mas nos quais um brilho ainda resplandece como uma centelha. Oh, ele não está com suas magníficas vestes de cardeal em que se sobressaíra na véspera diante do povo
quando se queimavam os inimigos da fé romana. Não, nesse instante ele está apenas em seu velho e grosseiro hábito monacal. Seguem-no a certa distância seus tenebrosos auxiliares e escravos e a guarda sagrada. Ele para diante da multidão e fica observando de longe. Viu tudo. Viu o caixão sendo colocado aos pés dele. Viu a menina ressuscitar e seu rosto ficou sombrio. Franze as sobrancelhas grisalhas e bastas, seu olhar irradia um fogo funesto. Ele aponta o dedo aos guardas e ordena que o prendam. E eis que sua força é tamanha e o povo está tão habituado, submisso e lhe obedece com tanto tremor que a multidão se afasta imediatamente diante dos guardas e estes, em meio ao silêncio sepulcral que de repente se fez, põem as mãos nele e o levam. Toda a multidão, como um só homem, prosterna-se momentaneamente, tocando o chão com a cabeça perante o velho inquisidor. Este abençoa o povo em silêncio e passa ao lado. A guarda leva o prisioneiro para uma prisão apertada, sombria e abobadada, que fica na antiga sede do Santo Tribunal, e o tranca ali. O dia passa, cai a noite quente, escura e sem vida de Sevilha. O ar recende a louro e limão. Em meio às trevas profundas, abre-se de repente a porta de ferro da prisão e o próprio velho, o grande inquisidor, entra lentamente com o castiçal na mão. Está só. A porta se fecha imediatamente após a sua entrada. Ele se detém por muito tempo à entrada, 1 ou 2 minutos, e examina o rosto do prisioneiro. Por fim se aproxima devagar, põe o castiçal numa mesa e lhe diz: És tu? Tu? Mas sem receber resposta, acrescenta rapidamente: Não respondas! Cala-te! Ademais, que poderias dizer? Sei perfeitamente o que irás dizer. Aliás, não tens nem direito de acrescentar nada ao que já tinhas dito. Por que vieste nos atrapalhar? Pois vieste nos atrapalhar e tu mesmo o sabes. Mas sabes o que vai acontecer amanhã? Não sei quem és e nem quero saber. És ele ou apenas a semelhança dele? Mas amanhã mesmo eu te julgo e te queimo na fogueira como o mais perverso dos hereges. E aquele mesmo povo que hoje te beijou os pés, amanhã, ao meu primeiro sinal, se precipitará a trazer carvão para a tua fogueira, sabias? É possível que o saibas, acrescentou compenetrado em pensamentos, sem desviar um instante o olhar de seu prisioneiro. Ivan, não estou entendendo direito o que seja isso, sorriu Alyosha, que ouvira calado o tempo todo. Uma imensa fantasia ou algum equívoco do velho? Algum quiproquó impossível? Aceita ao menos este último, sorriu Ivan. Se já estás tão estragado pelo realismo atual que já não consegues suportar nada fantástico. Queres um quiproquó? Então que seja assim. Trata-se, é verdade, tornou a rir Ivan, de um velho de 90 anos, e ele poderia ter enlouquecido há muito tempo com sua ideia. O prisioneiro poderia impressioná-lo com sua aparência. No fim das contas, isso poderia ser, é claro, um simples delírio. A visão de um velho de 90 anos diante da morte e ainda por cima exaltado com o alto de fé e a queima dos 100 hereges na véspera. Contudo, para nós dois, não daria no mesmo se fosse um quiproquó ou uma imensa fantasia? Aí se tratava apenas de que o velho precisava desembuchar, de que, durante os seus 90 anos, ele finalmente falava e dizia em voz alta aquilo que calara durante todos esses 90 anos. E o prisioneiro também se cala? Olha para o outro e não diz uma palavra? Sim, é como deve acontecer mesmo, em todos os casos, tornou a sorrir Ivan. O próprio velho lhe observa que ele não tem nem o direito de acrescentar nada ao que já dissera antes. Talvez esteja aí o traço essencial do catolicismo romano, ao menos em minha opinião. Tu, dizem, transferiste tudo ao Papa. Portanto, tudo hoje é da alçada do Papa. E quanto a ti, ao menos agora não me apareças absolutamente por aqui. Quando mais não seja, não me atrapalhes antes do tempo. Eles não só falam como escrevem nesse sentido, os jesuítas pelo menos. Isso eu mesmo li nas obras de seus teólogos. Terás o direito de nos anunciar ao menos um dos mistérios do mundo de onde vieste? Pergunta-lhe meu velho e ele mesmo responde: Não, não tens, para que não acrescentes nada ao que já foi dito antes, nem prives as pessoas da liberdade que tanto defendeste quando estivesse aqui na terra. Tudo o que tornares a anunciar atentará contra a liberdade de crença dos homens, pois aparecerá como milagre, e a liberdade de crença deles já era para ti a coisa mais cara 1500 anos atrás. Não eras tu que dizias com frequência naquele tempo: Quero fazê-los livres? Pois bem, acabaste de ver esses homens livres, acrescenta de súbito o velho com um risinho ponderado. Sim, essa questão nos custou caro, continua ele, fitando-o severamente.
mas finalmente concluímos esse caso em teu nome. Durante 15 séculos nós nos torturamos com essa liberdade, mas agora isso está terminado e solidamente terminado. Não acreditas que está solidamente terminado? Olhas com docilidade para mim, não me concedes sequer a indignação? Contudo, fica sabendo que hoje, precisamente hoje, essas pessoas estão mais convictas do que nunca de que são plenamente livres. E, entretanto, elas mesmas nos trouxeram sua liberdade e a colocaram obedientemente aos nossos pés. Mas isto fomos nós que fizemos. Era isso. Era esse tipo de liberdade que querias? De novo, não estou entendendo, interrompeu Alyosha. Ele está ironizando? Está zombando? Nem um pouco. Ele está atribuindo justo a si e aos seus o mérito de finalmente terem vencido a liberdade e feito isso com o fim de tornar as pessoas felizes. Porque só agora, ou seja, ele está falando evidentemente da Inquisição, se tornou possível pensar pela primeira vez na liberdade dos homens. O homem foi feito rebelde. Por acaso os rebeldes podem ser felizes? Tu foste prevenido, diz-lhe. Não te faltaram avisos e orientações, mas não deste ouvido às prevenções. Rejeitaste o único caminho pelo qual era possível fazer os homens felizes. Mas por sorte, ao te afastares, transferiste a causa para nós. Tu prometeste, tu o confirmaste com tua palavra, tu nos deste o direito de ligar e desligar. E é claro, não podes sequer pensar em nos privar desse direito agora. Por que vieste nos atrapalhar? O que quer dizer? Não te faltavam prevenções e orientações? Perguntou Alyosha. Aí está o essencial do que o velho precisa dizer. O espírito terrível e inteligente, o espírito da autodestruição e do nada, continuou o velho. O grande espírito falou contigo no deserto e nos foi transmitido nas escrituras que ele te haveria tentado. É verdade? E seria possível dizer algo de mais verdadeiro do que aquilo que ele te anunciou nas 3 questões e que tu repeliste e que nos livros é chamado de tentações? Entretanto, se algum dia obrou-se na terra o verdadeiro milagre fulminante, terá sido naquele mesmo dia, no dia das 3 tentações. Foi precisamente no aparecimento dessas 3 questões que consistiu o milagre. Se fosse possível pensar, apenas a título de teste ou exemplo, que aquelas 3 questões levantadas pelo espírito terrível tivessem sido eliminadas das escrituras e precisassem ser restauradas, repensadas e reescritas para serem reintroduzidas nos livros, e para isto tivéssemos de reunir todos os sábios da terra, governantes, sacerdotes, cientistas, filósofos, poetas, e lhes dar a seguinte tarefa: pensem, inventem 3 questões que, além de corresponderem à dimensão do acontecimento, exprimam ainda por cima, em 3 palavras, em apenas 3 frases humanas, toda a futura história do mundo e da humanidade. Achas tu que toda a sapiência da Terra, tomada em conjunto, seria capaz de elaborar ao menos algo que, por força e profundidade, se assemelhasse àquelas 3 questões que naquele momento te foram realmente propostas por aquele espírito poderoso e inteligente no deserto? Ora, só por essas questões, só pelo milagre de seu aparecimento, podemos compreender que não estamos diante da inteligência trivial do homem, mas da inteligência eterna e absoluta. Porque nessas 3 questões está como que totalizada e vaticinada toda a futura história humana, e estão revelados os 3 modos em que confluirão todas as insolúveis contradições históricas da natureza humana em toda a Terra. Naquele tempo, isso ainda não podia ser tão visível porque o futuro era desconhecido, mas hoje, 15 séculos depois, vemos que naquelas 3 questões tudo estava tão vaticinado e predito e se justificou a tal ponto que nada mais lhes podemos acrescentar ou diminuir. Resolve tu mesmo quem estava com a razão, tu ou aquele que naquele momento te interrogou. Lembra-te da primeira pergunta, mesmo não sendo literal, seu sentido é este: queres ir para o mundo e estás indo de mãos vazias, levando aos homens alguma promessa de liberdade que eles, em sua simplicidade e em sua imoderação natural, sequer podem compreender, da qual têm medo e pavor, porquanto para o homem e para a sociedade humana nunca houve nada mais insuportável do que a liberdade. Estás vendo essas pedras nesse deserto escalvado e escaldante? Transforma-as em pão, e atrás de ti correrá como uma manada a humanidade agradecida e obediente, ainda que tremendo eternamente com medo de que retires tua mão e cesse a distribuição dos teus pães. Entretanto, não quiseste privar o homem da liberdade e rejeitaste a proposta, pois pensaste: que liberdade é essa se a obediência foi comprada com o pão? Tu objetaste, dizendo que nem só de pão vive o homem. Mas sabes tu que em nome desse mesmo pão terreno o espírito da terra se levantará contra ti,
combaterá contra ti e te vencerá, e todos os seguirão, exclamando: quem se assemelha a essa fera? Ela nos deu o fogo dos céus. Sabes tu que passarão os séculos e a humanidade proclamará, através da sua sabedoria e da sua ciência, que o crime não existe. Logo, também não existe pecado, existem apenas os famintos? Alimenta-os, e então cobra virtudes deles. Eis o que escreverão na bandeira que levantarão contra ti, e com a qual teu templo será destruído. No lugar do teu templo será erigido um novo edifício, será erigida uma nova e terrível torre de Babel, e ainda que esta não se conclua, como a anterior, mesmo assim poderias evitar essa torre e reduzir em 1000 anos os sofrimentos dos homens, pois é a nós que eles virão depois de sofrerem 1000 anos com sua torre. Eles nos reencontrarão debaixo da terra, nas catacumbas em que nos esconderemos, porque novamente seremos objeto de perseguição e suplício. Nos encontrarão e nos clamarão: alimentai-nos, pois aqueles que nos prometeram o fogo dos céus não cumpriram a promessa. E então nós concluiremos a construção de sua torre, pois a concluirá aquele que os alimentar, e só nós os alimentaremos em teu nome, e mentiremos que é em teu nome que o fazemos. Oh, nunca, nunca se alimentarão sem nós. Nenhuma ciência lhes dará o pão enquanto eles permanecerem livres, mas ao cabo de tudo eles nos trarão sua liberdade e a porão a nossos pés, dizendo: é preferível que nos escravizeis, mas nos deem de comer. Finalmente, compreenderão que juntos a liberdade e o pão da terra em quantidade suficiente para toda e qualquer pessoa são inconcebíveis, pois eles nunca, nunca saberão dividi-los entre si. Também hão de persuadir-se de que nunca poderão ser livres porque são fracos, pervertidos, insignificantes e rebeldes. Tu lhes prometeste o pão dos céus, mas torno a repetir: poderá ele comparar-se com o pão da terra aos olhos da tribo humana, eternamente impura e eternamente ingrata? E se em nome do pão celestial te seguirem milhares e dezenas de milhares, o que acontecerá com os milhões e dezenas de milhões dos seres que não estarão em condições de desprezar o pão da terra pelo pão do céu? Ou te são caras apenas as dezenas de milhares de grandes e fortes, enquanto os outros milhões de fracos, numerosos como a areia do mar, mas que te amam, devem apenas servir de material para os grandes e fortes? Não, os fracos também nos são caros. São pervertidos e rebeldes, mas no fim das contas se tornarão também obedientes. Ficarão maravilhados conosco e nos considerarão deuses, porque ao nos colocarmos à frente deles, aceitamos suportar a liberdade e dominá-los. Tão terrível será para eles estarem livres ao cabo de tudo. Mas diremos que te obedecemos e em teu nome exercemos o domínio. Nós os enganaremos mais uma vez, pois não deixaremos que tu venhas a nós. É nesse embuste que consistirá nosso sofrimento, porquanto deveremos mentir. Foi isso que significou aquela primeira pergunta no deserto. E eis o que rejeitaste em nome de uma liberdade que colocaste acima de tudo. Aceitando os pães, haverias de responder a este tédio humano, universal e eterno, tanto de cada ser individual quanto de toda a humanidade em seu conjunto. A quem sujeitar-se? Não há preocupação mais constante e torturante para o homem do que, estando livre, encontrar depressa a quem sujeitar-se. Mas o homem procura sujeitar-se ao que já é irrefutável, e irrefutável a tal ponto que de uma hora para outra todos os homens aceitam uma sujeição universal a isso. Porque a preocupação dessas criaturas deploráveis não consiste apenas em encontrar aquilo a que eu ou outra pessoa deve sujeitar-se, mas em encontrar algo em que todos acreditem e a que se sujeitem, e que sejam forçosamente todos juntos. Pois essa necessidade da convergência na sujeição é que constitui o tormento principal de cada homem individualmente e de toda a humanidade desde o início dos tempos. Por se sujeitarem todos juntos, eles se exterminaram uns aos outros a golpes de espada. Criavam os deuses e conclamavam uns aos outros: deixai vossos deuses e vinde sujeitar-se aos nossos, senão será a morte para vós e os vossos deuses. E assim será até o fim do mundo. Mesmo quando os deuses também desaparecerem na terra, seja como for, hão de prosternar-se diante dos ídolos. Tu o conhecias, não podias deixar de conhecer esse segredo fundamental da natureza humana, mas rejeitaste a única bandeira absoluta que te propuseram com o fim de obrigar que todos se sujeitassem incondicionalmente a ti, a bandeira do pão da terra, e a rejeitaste em nome da liberdade e do pão dos céus. Olha só o que fizeste depois, e tudo mais uma vez em nome da liberdade.
Eu te digo que o homem não tem uma preocupação mais angustiante do que encontrar a quem entregar depressa aquela dádiva da liberdade com que esse ser infeliz nasce. Mas só domina a liberdade dos homens aquele que tranquiliza a sua consciência. Com o pão conseguirias uma bandeira incontestável, darias o pão e o homem se sujeitaria, porquanto não há nada mais indiscutível do que o pão. Mas se ao mesmo tempo, e ignorando-te, alguém lhe dominasse a consciência, então ele até jogaria fora teu pão e seguiria aquele que seduzisse sua consciência. Nisto tinhas razão, porque o segredo da existência humana não consiste apenas em viver, mas na finalidade de viver. Sem uma sólida noção da finalidade de viver, o homem não aceitará viver e preferirá destruir-se a permanecer na terra, ainda que cercado só de pães. É verdade, mas vê em que deu isso. Em vez de assenhorar-se da liberdade dos homens, tu aumentaste ainda mais? Ou esqueceste que para o homem a tranquilidade e até a morte são mais caras que o livre-arbítrio no conhecimento do bem e do mal? Não existe nada mais sedutor para o homem que sua liberdade de consciência, mas tampouco existe nada mais angustiante, pois em vez de fundamentos sólidos para tranquilizar para sempre a consciência humana, tu lançaste mão de tudo o que há de mais insólito, duvidoso e indefinido, lançaste mão de tudo o que estava acima das possibilidades dos homens, e por isso agiste como que sem nenhum amor por eles. E quem fez isto? Justo aquele que veio dar a própria vida por eles. Em vez de assenhorar-se da liberdade dos homens, tu a multiplicaste e sobrecarregaste com seus tormentos o reino espiritual do homem para todo sempre. Desejaste o amor livre do homem para que ele te seguisse livremente, seduzido e cativado por ti. Em vez da firme lei antiga, doravante o próprio homem deveria resolver de coração livre o que é o bem e o que é o mal, tendo diante de si apenas a tua imagem como guia. Mas será que não pensaste que ele acabaria questionando e renegando até a tua imagem e tua verdade se o oprimissem com um fardo tão terrível como o livre-arbítrio? Por fim, exclamarão que a verdade não está em ti, pois era impossível deixá-los mais ansiosos e torturados do que o fizeste quando lhes reservaste tantas preocupações e problemas insolúveis. Assim, tu mesmo lançaste as bases da destruição de teu próprio reino, e não culpes mais ninguém por isso. Entretanto, foi isso que te propuseram? Existem três forças, as únicas três forças na Terra capazes de vencer e cativar para sempre a consciência desses rebeldes fracos para a sua própria felicidade. Essas forças são o milagre, o mistério e a autoridade. Tu rejeitaste a primeira, a segunda e a terceira, e deste pessoalmente o exemplo para tal rejeição, quando o terrível e sábio Espírito te pôs no alto do templo e te dissesse: se queres saber se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que os anjos o susterão e o levarão, e que ele não tropeçará nem se ferirá. E então saberás se és filho de Deus e provarás qual é a tua fé em teu Pai. Tu, porém, após ouvi-lo, rejeitaste a proposta e não cedeste nem te atiraste abaixo. É claro, aí foste altivo e esplêndido como um deus. Mas os homens, essa fraca tribo rebelde, logo eles serão deuses. Compreendeste então que com um único passo, com o simples gesto de te lançares abaixo, estarias incontinente tentando o Senhor e perdendo toda a fé nele, e te arrebentarias contra a terra que vieste para salvar, e o espírito inteligente que te tentava se alegraria com isso. Mas, repito, existirão muitos como tu? E será que poderias mesmo admitir, ainda que por um minuto, que os homens também estariam em condição de enfrentar semelhante tentação? Terá a natureza humana sido criada para rejeitar o milagre e, em momentos tão terríveis de sua vida, momentos das perguntas mais terríveis, essenciais e torturantes de sua alma, ficar apenas com a livre decisão do seu coração? Sabias que tua façanha se conservaria nos livros sagrados, atingiria a profundeza dos tempos e os últimos limites da terra, e nutriste a esperança de que, seguindo-te, o homem também estaria com Deus, sem precisar do milagre. Não sabias, porém, que mal rejeitasse o milagre, o homem imediatamente também renegaria Deus, porquanto o homem procura não tanto Deus quanto os milagres. E como o homem não tem condições de dispensar os milagres, criará para si novos milagres, já seus, e então se curvará ao milagre do curandeiro, ao feitiço das bruxas, mesmo que 100 vezes tenha sido rebelde, herege e ateu. Não desceste da cruz quando te gritaram, zombando de ti e te provocando: desce da cruz e creremos que és tu. Não desceste porque mais uma vez não quiseste escravizar o homem pelo milagre, e ansiavas pela fé livre e não pela miraculosa. Ansiavas pelo amor livre e não pelo enlevo servil do escravo diante do poderio que o aterrorizara de uma vez por todas.
Mas até nisto tu fizeste dos homens um juízo excessivamente elevado, pois é claro, eles são escravos, ainda que tenham sido criados rebeldes. Observa e julga, pois se passaram 15 séculos. Vai e olha para eles. Quem elevaste à tua altura? Juro, o homem é mais fraco e foi feito mais vil do que pensavas sobre ele. Pode ele realizar o mesmo que realizas tu? Por estimá-lo tanto, agiste como se tivesses deixado de compadecer-se dele, porque exigiste demais dele. E quem fez isso foi o mesmo que amou mais do que a si mesmo. Se o estimasses menos, menos teria exigido dele, e isto estaria mais próximo do amor, pois o fardo dele seria mais leve. Ele é fraco e torpe. Que importa se hoje ele se rebela em toda parte contra nosso poder e se orgulha de rebelar-se? É o orgulho de uma criança e de um escolar. São crianças pequenas que se rebelaram na turma e expulsaram o mestre. Mas o êxtase das crianças também chegará ao fim. Ele lhes custará caro. Elas destruirão os templos e cobrirão a terra de sangue. Mas essas tolas crianças finalmente perceberão que, mesmo sendo rebeldes, são rebeldes fracos que não aguentam a própria rebeldia. Banhadas em suas tolas lágrimas, elas finalmente se conscientizarão de que aquele que as criou rebeldes quis, sem dúvida, zombar delas. Isto elas dirão no desespero, e o que disserem será uma blasfêmia que as tornará ainda mais infelizes, porquanto a natureza humana não suporta a blasfêmia, e ela mesma sempre acaba vingando-a. Pois bem, a intranquilidade, a desordem e a infelicidade, eis o que hoje constitui a sina dos homens depois que tu sofreste tanto por sua liberdade. Teu grande profeta diz, em suas visões e parábolas, que viu todos os participantes da primeira ressurreição e que eles eram 12.000 por geração. Mas se eram tantos, não eram propriamente gente, mas deuses. Eles suportaram tua cruz, suportaram dezenas de anos de deserto faminto e escalvado, alimentando-se de gafanhotos e raízes. E tu, é claro, podes apontar com orgulho esses filhos da liberdade, do amor livre, do sacrifício livre e magnífico em teu nome. Lembra-te, porém, de que aqueles eram apenas alguns milhares e ainda por cima deuses, mas os restantes? E que culpa têm os outros, os restantes, os fracos, por não terem podido suportar aquilo que suportaram os fortes? Que culpa tem a alma fraca de não ter condições de reunir tão terríveis dons? Será que vieste mesmo destinado apenas aos eleitos e só para os eleitos? E se é assim, então aí existe um mistério e não conseguimos entendê-lo. Mas se é um mistério, então nós também estaríamos do direito de pregar o mistério e ensinar aquelas pessoas que o importante não é a livre decisão de seus corações nem o amor, mas o mistério, ao qual eles deveriam obedecer cegamente, inclusive contrariando suas consciências. Foi o que fizemos. Corrigimos tua façanha e lhe demos por fundamento o milagre, o mistério e a autoridade. E os homens se alegraram porque de novo foram conduzidos como rebanho e finalmente seus corações ficaram livres de tão terrível dom que tanto suplício lhes causara. Podes dizer se estávamos certos ensinando e agindo assim? Por acaso não amávamos a humanidade ao reconhecer tão humildemente a sua importância, aliviar com amor o seu fardo e deixar que sua natureza fraca cometesse ao menos um pecado, mas com nossa permissão? Por que achaste de aparecer agora para nos atrapalhar? E por que me fitas calado com esse olhar dócil e penetrante? Zanga-te! Não quero teu amor porque eu mesmo não te amo. O que eu iria esconder de ti? Ou não sei com quem estou falando? Tudo o que tenho a te dizer já é de teu conhecimento. Leio isso em teus olhos. Sou eu que escondo de ti o nosso mistério? É possível que tu queiras ouvi-lo precisamente de meus lábios, então escuta. Não estamos contigo, mas com ele. Eis o nosso mistério. Faz muito tempo que já não estamos contigo, mas com ele. Já se vão 8 séculos. Já faz exatos 8 séculos que recebemos dele aquilo que rejeitaste com indignação, aquele último dom que ele te ofereceu ao te mostrar todos os reinos da terra. Recebemos dele Roma e a espada de César e proclamamos apenas a nós mesmos como os reis da terra, os únicos reis, embora até hoje ainda não tenhamos conseguido dar plena conclusão à nossa obra. Mas de quem é a culpa? Até hoje isto não havia saído do esboço, mas já começou. Ainda resta esperar muito por sua conclusão e a terra ainda há de sofrer muito, mas nós o conseguiremos e seremos os Césares. E então pensaremos na felicidade universal dos homens. Entretanto, naquele momento ainda podias ter pegado a espada de César. Por que rejeitaste esse último dom? Aceitando esse terceiro conselho do poderoso Espírito, tu terias concluído tudo o que o homem procura na terra, ou seja, a quem sujeitar-se, a quem entregar a consciência e como finalmente juntar todos no formigueiro comum, incontestável e solidário, porque a necessidade da união universal é o terceiro e o último tormento dos homens. A humanidade em seu conjunto sempre ansiou por uma organização forçosamente universal.
Houve muitos grandes povos com uma grande história. No entanto, quanto mais elevados eram esses povos, mais infelizes, pois compreendiam mais intensamente que os outros a necessidade de união universal dos homens. Os grandes conquistadores, os Tamerlães e os Gengis Khan, passaram como um furacão pela Terra, procurando conquistar o universo, mas até eles traduziram, ainda que de forma inconsciente, a mesma grande necessidade de união geral e universal experimentada pela humanidade. Se aceitasses o mundo e a púrpura de César, terias fundado o reino universal e dado a paz universal. Pois quem iria dominar os homens, senão aqueles que dominam suas consciências e detêm o seu pão em suas mãos? Nós tomamos a espada de César e, ao tomá-la, te renegamos, é claro, e o seguimos. Oh, ainda se passarão séculos de desmandos da livre inteligência, da ciência e da antropofagia deles, porque, tendo começado a erigir-se em nós sua torre de Babel, eles terminarão na antropofagia. Mas nessa ocasião a besta rastejará até nós, lamberá nossos pés e nos borrifará com as lágrimas sangrentas que sairão de seus olhos. E montaremos na besta e ergueremos a taça na qual estará escrito mistério. É aí e só aí que chegará para os homens o reino da paz e da felicidade. Tu te orgulhas de teus eleitos, mas só tens eleitos, ao passo que nós damos tranquilidade a todos. Quantos desses eleitos, dos poderosos que poderiam se tornar eleitos, acabaram cansando de te esperar, levaram e ainda levarão as forças do seu espírito e o calor do seu coração para outro campo e terminarão por erguer sobre ti mesmo sua bandeira livre. Mas tu mesmo ergueste essa bandeira. Já sob nosso domínio todos serão felizes e não mais se rebelarão nem exterminarão uns aos outros em toda parte, como sob tua liberdade. Ó, nós os persuadiremos de que eles só se tornarão livres quando nos cederem sua liberdade e se colocarem sob nossa sujeição. E então, estaremos com a razão ou mentindo? Eles mesmos se convencerão de que estamos com a razão, porque se lembrarão a que horrores da escravidão e da desordem a tua liberdade os levou. A liberdade, a inteligência livre e a ciência os porão em tais labirintos e os colocarão perante tamanhos milagres e mistérios insolúveis que alguns deles, insubmissos e furiosos, exterminarão a si mesmos. Outros, insubmissos porém fracos, exterminarão uns aos outros, e os restantes, fracos e infelizes, rastejarão até os nossos pés e nos bradarão: sim, os senhores estavam com a razão, os senhores são os únicos, só os senhores detinham o mistério dele. Estamos de volta para os senhores, salvem-nos de nós mesmos. Ao receberem os pães de nossas mãos, eles evidentemente verão com clareza que os pães, que são seus, que eles conseguiram com as próprias mãos, nós os tomamos para distribuí-los entre eles sem qualquer milagre. Verão que não transformamos pedras em pães, e em verdade estarão mais alegres com o fato de receberem o pão de nossas mãos do que com o próprio pão. Hão de lembrar-se demais de que antes, sem nós, os próprios pães que eles mesmos obtiveram transformaram-se em pedras em suas mãos, e quando voltaram para nós, as mesmas pedras se transformaram em pães. Apreciarão demais o que significa sujeitar-se de uma vez por todas. E enquanto os homens não entenderem isto, serão infelizes. Quem mais contribuiu para essa incompreensão? Podes responder? Quem desmembrou o rebanho e o espalhou por caminhos desconhecidos? Mas o rebanho tornará a reunir-se e retornará e a sujeitar-se, e agora de uma vez por todas. Então lhe daremos uma felicidade serena, humilde, a felicidade dos seres fracos, tais como eles foram criados. Oh, nós finalmente os persuadiremos a não se orgulharem, pois tu os encheste de orgulho, e assim os ensinaste a ser orgulhosos. Nós lhes demonstraremos que eles são fracos e que não passam de míseras crianças, mas que a felicidade infantil é mais doce do que qualquer outra. Eles se tornarão tímidos e passarão a olhar para nós e a grudar-se a nós por medo, como pintinhos a galinha choca. Hão de surpreender-se e horrorizar-se conosco e orgulhar-se de que somos tão poderosos e tão inteligentes que somos capazes de apaziguar um rebanho tão violento de milhares de milhões. Hão de tremer sem forças diante de nossa ira. Suas inteligências ficarão intimidadas e seus olhos se encherão de lágrimas, como os das crianças e mulheres, mas, a um sinal nosso, passarão com a mesma facilidade à distração e ao sorriso, a uma alegria radiosa e ao cantar feliz da infância. Sim, nós os faremos trabalhar, mas nas horas livres do trabalho organizaremos sua vida como um jogo de crianças, com canções infantis, coro e danças inocentes. Oh, nós lhes permitiremos também o pecado. Eles são fracos e impotentes e nos amarão como crianças pelo fato de lhes permitirmos pecar.
Nós lhes diremos que todo pecado será expiado se for cometido com nossa permissão. Permitiremos que pequem porque os amamos e assumiremos o castigo por tais pecados. Que seja. Nós os assumiremos e eles nos adorarão como benfeitores que assumiram seus pecados diante de Deus. E não haverá para eles nenhum segredo de nossa parte. Permitiremos ou proibiremos que vivam com suas mulheres e suas amantes, que tenham ou não tenham filhos, tudo a julgar por sua obediência, e eles nos obedecerão felizes e contentes. Os mais angustiantes mistérios de sua consciência, tudo, eles trarão a nós, e permitiremos tudo, e eles acreditarão em nossa decisão com alegria, porque ela, os livrará também da grande preocupação e dos terríveis tormentos atuais de uma decisão pessoal e livre. E todos serão felizes, todos os milhões de seres, exceto as centenas de milhares que os governam. Porque só nós que guardamos o mistério, só nós seremos infelizes. Haverá milhares de milhões de crianças felizes e 100.000 sofredores que tomaram a si a maldição do conhecimento do bem e do mal. Morrerão serenamente e serenamente se extinguirão em teu nome, e no além-túmulo só encontrarão a morte. Mas conservaremos o segredo e para a felicidade deles os atrairemos com a recompensa celestial e eterna. Porquanto ainda que houvesse mesmo alguma coisa no outro mundo, isto, é claro, não seria para criaturas como eles. Dizem e profetizam que tu voltarás e tornarás a vencer, voltarás com teus eleitos, com teus poderosos e orgulhosos, mas diremos que estes só salvaram a si mesmos, enquanto nós salvamos todos. Dizem que será infamada a meretriz que está montada na besta e mantém em suas mãos o mistério, que os fracos voltarão a rebelar-se, que destroçarão o seu manto e lhe desnudarão o corpo nojento. Mas eu me levantarei na ocasião e te apontarei os milhares de milhões de crianças felizes que não conheceram o pecado. E nós, que assumimos os seus pecados para a felicidade deles, nós nos postaremos à tua frente e te diremos: julga-nos, se podes e te atreves. Sabes que não te temo. Sabes que também estive no deserto, que também me alimentei de gafanhotos e raízes, que também bendisse a liberdade com a qual tu abençoaste os homens e me dispus a engrossar o número dos teus eleitos, o número dos poderosos e fortes ansiando completar o número. Mas despertei e não quis servir à loucura. Voltei e me juntei à Pleiade daqueles que corrigiram a tua façanha. Abandonei os orgulhos e voltei para os humildes, para a felicidade desses humildes. O que eu estou te dizendo acontecerá, e nosso reino se erguerá. Repito que amanhã verás esse rebanho obediente, que ao primeiro sinal que eu fizer passará a arrancar carvão quente para a tua fogueira, na qual vou te queimar, porque voltaste para nos atrapalhar. Porque se alguém mereceu nossa fogueira mais do que todos, esse alguém és tu. Amanhã te queimarei. Dixi. Quando o inquisidor calou-se, ficou algum tempo aguardando que o prisioneiro lhe respondesse. Para ele era pesado o silêncio do outro. Via como o prisioneiro o escutara o tempo todo com um ar convicto e sereno, fitando-o nos olhos e, pelo visto, sem vontade de fazer nenhuma objeção. O velho queria que o outro lhe dissesse alguma coisa, ainda que fosse amarga, terrível. Mas, de repente, ele se aproxima do velho, em silêncio, e calmamente lhe beija a exangue boca de 90 anos. Eis toda a resposta. O velho estremece. Algo estremece na comissura de seus lábios. Ele vai à porta, abre-a e diz ao outro: vai, e não voltes mais. Não voltes em hipótese nenhuma, nunca, nunca. E o deixa sair para as ruas largas e escuras da urbe. O prisioneiro vai embora.